Meus amados irmãos e irmãs, é bom estar aqui, rever alguns amigos, amigas, e nós já estávamos orando por essa conferência, não apenas há algumas semanas, mas eu diria, de fato, há mais de um ano, quando o Dr. Augustus pediu ajuda para pensar e conseguir o contato com os palestrantes para a mesma, e sabendo da importância dela, sabendo como ela é bem assistida, nós começamos já a orar por ela. Nosso assunto dessa noite, ele é um assunto um tanto quanto difícil de ser abordado. Ele mexe muito com as nossas emoções, pelo menos ele mexe muito com as minhas emoções, e certamente vai mexer com as tuas também. Mas da mesma maneira que ele é um assunto difícil de ser abordado, ele é um assunto necessário. Eu tenho trabalhado como secretário de apoio pastoral e fico impactado quando, conversando com pastores, com líderes da igreja, percebo o número de pais com o coração quebrantado, com o coração ferido, quando de fato o filho não compartilha da mesma devoção, o filho e a filha não compartilham da mesma crença. O que a Escritura Sagrada nos ensina sobre isso? E qual deveria ser o nosso procedimento em uma situação como esta? Nós vamos procurar abordar esse assunto em 3 ocasiões diferentes. Hoje à noite, amanhã pela manhã e depois na sexta-feira pela manhã. Hoje nós iremos fazer de uma maneira mais geral, mais abrangente, mostrando o que de fato, quais são as reações de pais e quais seriam as alternativas quando um filho, quando uma filha se rebela, diz não acreditar naquilo que eu creio, naquilo que é precioso ao meu coração, não concordar com a minha devoção ao Deus vivo e verdadeiro e se diz um não cristão. Hoje nós fazemos isso de uma maneira geral. Amanhã pela manhã nós procuraremos ver na Escritura Sagrada quais são as possibilidades que nós temos de, mesmo numa situação como esta, crescermos espiritualmente. Por que Deus coloca algo assim sobre a nossa mesa? Por que Deus coloca algo assim diante de nós? Na história que o Senhor Deus escreve sobre a nossa vida, qual que deve ser a nossa reação em uma situação como esta? Eu acho muito interessante, em uma determinada ocasião, um amigo meu conversando com pais, que ele chegou e disse para esse amigo meu: olha, estou arrasado, estou devastado, o meu filho, meu único filho, ele se declarou na noite passada, ele disse para mim que ele é homossexual. E aquele amigo meu disse: qual que vai ser a sua atitude agora com esse presente que Deus te deu? E o pai diz: eu não entendi isso. Diz: a situação na qual você está passando, qual será a atitude sua? Nenhum momento que nós vivemos está fora do controle, da soberania de Deus. É isso que nós cantamos, é isso que nós confessamos. Qual será a nossa atitude nesse momento? É possível crescer espiritualmente? Ou de alguma maneira nós ficamos paralisados? E depois, na sexta-feira pela manhã, nós iremos analisar alguns casos e algumas alternativas mais drásticas. Chega o momento que eu tenho que dizer para o meu filho ou para a minha filha: olha, eu não pactuo disso, eu não pactuo desse comportamento, em casa você não tem o lugar para fazer isso. Chegaria o momento de você dizer: talvez seja melhor você procurar um lugar para você morar. Então nós vamos procurar abordar esse assunto dessas 3 maneiras, mas hoje de uma forma mais abrangente, mais geral. Mas a seriedade do assunto já diz para mim e para você que nós não temos em nós mesmos condições para tratá-lo de uma maneira correta. Nós necessitamos ajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Então vamos orar nesse momento. Senhor bendito, louvado seja o teu nome, porque tu és o nosso refúgio.
Tua palavra diz que todas as coisas que nós necessitamos para viver a vida de piedade, o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos agora, ó Pai bendito, a fim de podermos compreender os princípios da palavra do Senhor, as orientações que vêm de Ti, fundamentadas na Tua palavra, e permita que nós saiamos daqui durante esses dias obtendo duas coisas, pelo menos: ajuda e esperança. Que sejamos ajudados pela Tua palavra e que nela mesmo saiamos daqui esperançosos, em nome do Cordeiro Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Texto bíblico que, se isso não estiver funcionando, você me avise, por favor. Se você ver que eu fiz um movimento com essa mão e o slide não mudou, o irmão lá vai mudar. Eu vou ter que programar com ele, fazer outro tipo de movimento com a mão para ele mudar. É muito distante, nós não conseguimos fazer aqui do computador. Mas um texto bíblico que todo pai conhece de cor, de mente, é esse texto do Salmo de número 127, quando diz que os filhos, eles são herança do Senhor, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. O fato de ser feliz não significa que todos os momentos de você criar, educar o seu filho e a sua filha, são momentos marcados pela felicidade. Há momentos marcados também pela luta, pela angústia, pela dor. Nenhum pai, nenhuma mãe que tem que sair correndo com seu filho para levá-lo ao hospital e de repente descobre que do atendimento o seu filho chegará para a UTI, vai dizer que isso é uma atitude feliz. Mais tarde ele poderá refletir sobre isso e refletir sobre o grande livramento do Senhor, mas naquele exato momento que seu filho teve que entrar para uma UTI, entrar para uma sala de cirurgia, o seu coração fica apreensivo. Momentos na criação dos nossos filhos, nem todos eles são marcados pela alegria ou pela felicidade, porque quando chegam essas crises, elas de fato mexem conosco. Uma das crises que nós estamos sujeitos é justamente a crise do filho que de repente não compartilha das convicções, da devoção dos seus pais. Eu vou mostrar para vocês alguns casos a serem considerados e nós veremos o que eles têm em comum. Aqui vocês têm duas fotos, uma delas de um pai, um filho abraçando o seu pai. O filho é Frank Schaeffer, o pai é Francis Schaeffer. Depois você tem somente a foto do Frank Schaeffer. Depois da morte do Francis, depois da morte do pai, Frank Schaeffer se levantou contra as memórias do pai. Recentemente ele escreveu um livro e onde ele diz que tudo aquilo que ele fez com o pai, os filmes que ele fez, os livros que eles escreveram juntos, toda a atuação que eles tiveram em L'Abri, foi nada mais, nada menos do que um fingimento, uma farsa. E ele fala nesse livro, ele coloca algumas acusações que ele faz aos pais, dizendo que L'Abri era utilizado para ser verdadeiramente um local de campos de relacionamentos sexuais de Frank Schaeffer, e que o pai sabia de tudo aquilo, e o pai nunca, em momento algum, o pai o repreendeu. A mãe de Frank Schaeffer, Edith, ficou com o coração quebrantado quando o filho escreveu tudo aquilo, tentando desconstruir a imagem do pai, tentando desconstruir a história do pai. Frank não está mais na igreja protestante. De fato, ele se voltou para a igreja ortodoxa, não compartilha mais da fé que os pais dele tiveram, nem o Francis, nem a Edith, se rejeita tudo, e o livro que ele escreveu, ele o vendeu por uma grande quantidade de dinheiro. Uma tristeza. Uma outra foto que nós temos, está aí, talvez mais conhecida, um jovem agora na casa dos seus pais, lá nos fundos você tem os pais, trata-se nada mais, nada menos do que John Piper e a sua esposa. E o menino que vocês veem diante dele, depois você vê o jovem, é Abraham Piper. John Piper teve a tristeza diante da igreja, ele é uma igreja batista em Bethlehem, diante da igreja ele teve que excomungar o filho. Deixa eu voltar, ele não teve que disciplinar o filho,
Ele teve que excomungar o filho. Mais tarde, o filho, Abraham Piper, diz: quando eu tinha 19 anos, decidi ser honesto comigo mesmo e deixar de ser um cristão. Mas ele diz que tudo aquilo se deu porque ele queria viver um relacionamento de liberdade, voltar-se para as bebidas, voltar-se para as drogas, ter relações sexuais com várias meninas e assim por diante, e abandonou a fé dos pais. Mesmo o pai sendo um pregador muito conhecido, um escritor, que eu, você temos de alguma maneira sido edificados com as obras dele, ele teve que lidar com a dor do filho agora, afastar-se de casa. Nós temos uma outra foto aqui, na verdade você não vê o rosto dela, mas essa jovem que está sentada ao lado do pai, a Barbara Giuliani, foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei nos Estados Unidos quando eu fui para o CCIF. Um amigo meu, Dr. Davi Gomes, nós estávamos entrando em uma das conferências e ele disse: espera um pouquinho, tem uma pessoa que eu quero te apresentar. Quando Bárbara foi passando, ele disse: Bárbara, eu quero lhe apresentar um amigo do Brasil. Bárbara, quando ela era adolescente, ela simplesmente resolveu sair de casa. Vocês teriam maiores informações sobre a história dela se vocês conversarem com o Dr. Ed Welch. Ele conviveu, ele partilhou muito da luta do Jack Miller, professor do Westminster, fundador da New Life Presbyterian Church, ali na Filadélfia, um evangelista que plantou igrejas em diferentes países do mundo, na África, na Irlanda, na Escócia e também nos Estados Unidos. Com 16 anos ela abandonou o evangelho, foi morar com um traficante de drogas, e somente mais tarde ela volta ao evangelho. O que essas três pessoas têm em comum? Todas elas, todos os três, foram filhos de pastores, filhos de líderes. Todos os três foram pessoas que abandonaram. Dos três que eu mencionei, apenas Frank Schaeffer não retornou. Pela misericórdia de Deus, Abraham Piper voltou ao evangelho. Ele disse que em uma determinada ocasião, uma jovem mandou uma mensagem para ele por e-mail, e ele queria muito transar com aquela jovem, então ele manteve o contato, e no e-mail dela, ela perguntava por uma frase de algo que ela achava, imaginava ser um versículo bíblico, e ele disse para ela: eu sei onde está esse versículo e eu vou encontrar para você. Mas o único objetivo dele era encontrar o versículo e dar continuidade à conversa, porque ele queria ter um caso com ela mais tarde. Ele diz que às 8 horas da manhã, entre cigarros, bebidas e a carta aos Romanos, ele começou a ler, e quando ele terminou era 5:30 da tarde, ele estava ajoelhado, chorando e pedindo perdão a Deus, e ligou para o pai e disse: pai, eu posso voltar para casa? Quando você vai no Desiring God, naquele site do John Piper, você baixa ali as mensagens de John Piper. Quem digitalizou e quem postou foi Abraham Piper, que trabalha hoje no Desiring God. Ele é casado com a Molly, tem alguns filhos e tem auxiliado muito no ministério do pai. A Bárbara, depois de ter convivido com um traficante de drogas, depois de ter ido de um relacionamento para outro, de um relacionamento para outro e para outro relacionamento, ela parou na Califórnia e ela se casou com um Giuliani, era um não crente, e que um dia chegou em casa e disse para ela: um colega do trabalho falou para mim algumas coisas que eu nunca havia atentado, e ele disse que essas coisas estão na Bíblia. Que tal se nós começássemos a ler a Bíblia? E ele começa a ler a Bíblia, ele é convertido antes dela, e ela fica apavorada, porque fugira da fé do pai. Agora o marido, que ela imaginou que não era um cristão, é convertido, e de repente ela apresenta o marido ao seu pai. Resultado é que ambos agora trabalham como pastor. O Giuliani trabalha como pastor de jovens na New Life, na igreja fundada por Jack Miller, e Bárbara é a esposa do pastor que trabalha com jovens. Bárbara hoje faz palestra para os jovens, falando da importância de uma vida, de uma comunhão com Cristo Jesus. Por que eu coloquei todas essas histórias para vocês?
Para deixar bem claro que rebeldia pode acontecer em qualquer família, não existe um seguro, uma capa protetora contra a rebeldia dos nossos filhos. Não existe, de fato, nenhum seguro contra a desobediência, um seguro contra o pecado. E a experiência de você ter um filho ou uma filha que você orou pelo nascimento, você instruiu nos princípios da fé cristã, que você almejou, sonhou grandes coisas para este filho no futuro, na sua vida, e ver esse filho abandonando a fé que é tão preciosa para você, é uma experiência devastadora. Algumas pessoas têm comparado essa experiência sendo semelhante a uma experiência de luto, porque quando o filho abandona a fé, os sonhos que você tinha para ele, de alguma maneira eles morrem. E alguns têm essa experiência de luto, comparada a uma notícia de morte ali. Quais são as atitudes que geralmente os pais têm em uma situação como essa? A primeira atitude é a atitude de rejeição, veemente rejeição. Alguns pais dizem: se você não acredita no Deus que eu creio, se você não vai andar pelos princípios que eu proclamo, pelos princípios que eu vivo, por coisas que são tão preciosas para mim, por coisas que dizem respeito à minha própria identidade, porque eu sou um cristão, então não há mais lugar para você em casa. Algumas agressões verbais, você você aquilo outro, e assim por diante. Alguns pais reagem dessa maneira, uma veemente rejeição. Não é incomum você ler de pessoas que foram convertidas ao cristianismo, e porque elas foram convertidas ao cristianismo, elas foram deserdadas pelos pais. Também não é incomum você perceber que algumas pessoas que abandonaram a fé cristã foram rejeitadas pelos pais. A segunda atitude comum é uma atitude de angústia, de confusão, onde o pai e a mãe começam a fazer a seguinte pergunta: onde foi que nós erramos? O que nós fizemos de errado? E eu gosto muito de dizer para esses pais: provavelmente vocês erraram em muitas coisas, vocês fizeram muitas coisas erradas, eu errei muito na criação dos meus filhos. Mas não pense apenas nos seus erros, pense que você está lidando com alguém que é filho de Adão e filho de Eva. Existem também os erros e a rebeldia do seu filho, da sua filha. Então, mas essa atitude, ela sempre permanece. E algumas pessoas vão inclusive voltar-se para Provérbios. Eu espero que vocês tenham a exposição do doutor Daniel mais tarde aqui. Algumas pessoas voltam para Provérbios dizendo: mas se a Escritura Sagrada diz, ensina a criança no caminho que deve andar, talvez ela não foi ensinada da maneira correta. É necessário interpretar o texto corretamente. Não é bem isso que a cultura evangélica diz, que muitas vezes nós cremos que o texto de fato diz. Uma terceira é uma sublimação. Isso é só uma fase. É só uma fase. Não, ele está fumando maconha, cheirando cocaína, usando crack, mas isso vai passar. Não, ele está longe da igreja, ele se voltou para a prostituição, mas um dia passa. Nós estamos muito ocupados agora para lidar com isso. Muitas vezes eu vejo, eu trato com pastores nesse sentido. Há uma igreja para cuidar, há um ministério. Acabei de começar uma igreja agora, eu não posso lidar com isso. E a pessoa sublima. Eu tenho uma conferência para realizar, eu tenho um livro para escrever, e eu não posso sentar e lidar com isso nesse exato momento. Converse com tua mãe, a tua mãe resolve, vai procurar alguém. Isso é uma sublimação. Ainda são atitudes comuns. Lá no íntimo, enquanto essas atitudes estão acontecendo, lá no íntimo existem algumas respostas emocionais. A primeira delas talvez seja essa da culpa. O que eu vou dizer de Provérbios 22? O que eu fiz de errado? Aliás, é muito interessante você notar com essa perspectiva da culpa, sempre que existe uma crise. Se existe uma crise no relacionamento, se existe uma ruptura no relacionamento conjugal, se existe um adultério, logo a outra parte, a parte inocente, ela começa, na mente dela começa a bombardear: onde foi que eu errei?
O que eu fiz de errado? Eu me lembro de um amigo meu, quando a esposa dele, os filhos já não estavam mais andando com o Senhor, a esposa dele virou para ele e disse: querido, onde nós erramos? Ele disse: olha, em muitas coisas, mas eu não vou cometer o erro de assumir toda a culpa. Eu já errei muitas coisas, mas o erro de assumir toda a responsabilidade, esse eu não cometo. Eu não sou freudiano nessa perspectiva. Eu disse: ótimo, excelente resposta, fantástica. Depois que a esposa dele se conscientizou de tudo aquilo, ele disse: agora vamos ver como que nós podemos lidar com tudo isso. E de fato eles têm lidado, graças a Deus, eles têm lidado de uma maneira piedosa. Vez por outra eu os encontro, e já tem alguns anos já que eu tento acompanhar esse casal. Mas a primeira resposta emocional lá no íntimo é justamente essa, a culpa. A segunda é ira. Quando de repente o pai e a mãe vira para o filho e diz: como que você ousa fazer isso conosco? O que as pessoas dirão sobre nós? Você sabe que eu sou presbítero na igreja, diácono da igreja, sou pastor da igreja. O que as pessoas vão pensar de mim? Como que você fez isso comigo? Como que eles irão olhar para mim a partir de agora? O que os vizinhos dirão quando você chegar de madrugada, cambaleando em casa? O que as pessoas dirão quando aparecer que você tem um filho, uma filha com alguém e você nem casou ainda? Essa atitude de ira, essa expressão que geralmente acompanha ou culpa ou ira, elas ficam ali, são primas bem próximas. A outra é a do luto. Interessante, há um casal na Carolina do Norte que já tem cerca de 20 anos que o filho daquele casal se declarou homossexual, está em um relacionamento homossexual. Todas as vezes, dentre 20 anos, todas as vezes que se encontra com aquele casal, a atitude é da seguinte maneira: ah, por favor, ore por fulano de tal, você sabia que ele se declarou gay? Sim, eu sei. Há 10 anos você me disse isso, depois há 11 anos, depois há 12 anos, depois há 15, agora há 20 anos, você diz. O casal parou, ficou paralisado, aquela atitude de luto que paralisou. Muitas vezes essa atitude de luto, ela ainda é acompanhada por uma espiritualização. Deixa eu ler mais a Bíblia. David Paulson fala de uma senhora que ela dedicava 12 horas do dia dela lendo a Bíblia, não porque ela fosse tão devocional, mas que a leitura da Bíblia era uma válvula de escape para ela. Ela não queria lidar com os problemas da família, então ela se refugiava, e quando alguém dizia: por favor, precisamos da sua atenção aqui, a família está totalmente ruindo, ela dizia: não, esse é o momento de ler a Bíblia. E durante o dia todo ela se voltava, trancava e lia a Bíblia. Muitas vezes algumas pessoas ficam tão paralisadas, enlutadas, que a atitude é justamente de uma espiritualização, de um ativismo excessivo. Entrega-se para o trabalho, volta-se para o trabalho, sublima de tal maneira que tem que encontrar alguma coisa que é uma válvula de escape. Essas emoções que não foram lidadas ali no íntimo. Uma outra resposta a tudo isso, porque essa é uma experiência de dor, e a Bíblia Sagrada fala que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Quando o tempo passa uma semana, passa um mês, 2 anos, 3 anos, e o quadro não mudou, o quadro permanece o mesmo, altos e baixos, é uma dor profunda. E como é que geralmente nós respondemos à dor? Primeiro, nós respondemos com esse choque, nós ficamos chocados com a dor. Seja essa dor proveniente daquele diagnóstico de que de repente agora você tem um câncer, você não sabia disso, de que de repente você tem diabetes, você não sabia, você fica em choque. A minha vida toda vai mudar, tudo será alterado. Meu filho não crê mais no Evangelho. Essa atitude do choque. Depois, aquela negação: isso não está acontecendo comigo,
Isso não pode ser verdade. Eu não aceito isso, eu rejeito. Eu não tomo posse, eu faço alguma coisa, mas eu não acredito. Isso é uma ilusão, é como um sonho. Isso vai mudar, amanhã vai passar. Lembra que nesse estágio da negação você não lida com o problema, você foge dele, você o coloca à margem, como se o tempo pudesse cuidar dele para você. Mas eu sou de Goiás, pelo menos eu cresci aqui, e eu sei que a única coisa que o tempo cura é queijo. O tempo não cura relacionamentos, rebeldia, ele piora rebeldia, ele piora relacionamentos. Então toda essa negação não me ajuda. Desorientação, o que eu faço agora? Eu pensei que eu conhecia essa pessoa, eu pensei que eu podia confiar. Ele cresceu comigo, ela cresceu comigo. Eu pensei que qualquer assunto que nós tivéssemos, qualquer dificuldade que nós tivéssemos no relacionamento, nós poderíamos sentar e nós trataríamos de qualquer assunto. Mas eu não o conheço agora. Eu não a conheço agora. Ele age de uma maneira estranha, ela age também de uma maneira estranha. Quem é esse estranho dentro da minha casa? Quem é esse estranho que um dia ia à igreja comigo, que um dia cantava cânticos de louvor comigo, mas agora eu percebo que nada disso é verdade? Eu estou confuso. Como que eu devo agir? Eu devo aceitar as atitudes dele? Quando é que eu aceito esse meu filho, mas eu rejeito o estilo de vida dele ou dela? Se ele traz maconha para fumar na minha casa, ele diz: é normal, pai, todo mundo faz isso. E eu digo: minha casa é um santuário, eu não posso aceitar. Se ele traz meninas, amigas para dormir dentro da minha casa, eu estou confuso. Qual que é o limite aqui? Eu posso colocá-lo para fora de casa? Eu tenho que manter as portas abertas, mas manter a porta aberta significa não colocar nenhum limite, aceitação incondicional, amor incondicional, e tudo isso passa pela cabeça e gera uma verdadeira confusão. Uma outra reação: isolamento. Eu não quero ir à igreja, eu tenho vergonha, as pessoas vão me perguntar, por João, por Fátima, por Carolina, por Amanda. Eu não quero ver ninguém, eu não quero partilhar a minha dor com ninguém. Se tem alguma coisa que eu e você precisamos saber, é que a dor, ela nos isola. Você lembra de Jó, no livro de Jó, e você vê a dor que Jó teve, com todas aquelas perdas que ele teve, e você percebe que logo no capítulo de número 3, ainda que os amigos de Jó tivessem ido lá para conversar com ele, para interagir com ele, ninguém conseguiu de fato se identificar com ele. Em momento algum, em todo aquele diálogo do livro de Jó, eles não conseguem se identificar com ele. A dor, ela nos isola, e ela rouba de você uma perspectiva do futuro. Você olha apenas para trás, é como se você estivesse vendo a vida pelo retrovisor, você não tem nenhuma perspectiva do amanhã. Lembra de Jó, capítulo de número 3 de Jó, ele coloca isso: se não perecesse o dia que eu nasci, se não houvesse luz, se as estrelas, se tudo aquilo que aconteceu com a criação, vindo o sol, vindo a lua, formando, se nada daquilo acontecesse, ficasse tudo negro, eu não tenho perspectiva do futuro. A minha perspectiva é apenas do passado, e eu estou sozinho. Não é incomum você pegar um pai, uma mãe, que o filho abandonou a fé, distanciou, olhar os álbuns de fotografia o tempo todo. Como era bonitinho, meu querido. Olha como ela sorria aqui. Nesse período teve uma programação na igreja, programação de Natal, ele participou, ela participou. Oh Deus, por que não está mais aqui agora? Olha para o passado,
nenhuma perspectiva do futuro, mas é uma dor só, sozinho, e a pessoa se isola. Deixa eu fazer uma nota de rodapé nesse exato momento. Esse é um ponto muito crítico para a igreja, porque esse é um ponto em que a igreja pode ajudar, mas normalmente é o instante em que a igreja acaba piorando a situação. Quando a pessoa já não vem à igreja e tentando lidar com essa dor, com a sua angústia, logo vem aqueles amados irmãos da igreja, não é? E diz: você não está frequentando a igreja, você será disciplinado. Você acha que essa pessoa se preocupa com a disciplina? Lidando com a dor de ver um filho que distanciou dos caminhos do Senhor, de uma filha que se rebelou, toda essa sensação de luto, e você ainda pressiona, ameaça, para que essa pessoa volte para a igreja, senão ela será disciplinada. Você está dando mais razões para ela não vir para a igreja. Então, cuidado com a abordagem em momentos como esse. Terminou a nota de rodapé, deixa eu voltar aqui. Até que chega aquela outra resposta emocional da adequação. A vida continua. Eu tenho que continuar vivendo. Nunca mais será o mesmo. Mas eu preciso continuar vivendo. O que pode dar errado em tudo isso? O que pode dar errado em tudo isso, em todo esse momento da dor, em todos esses diferentes estágios da dor, respostas à dor, é quando surge a raiz da amargura. Quando lá no íntimo, ao invés de você se ajustar, se adaptar, a amargura cresce de tal maneira que você se afasta da graça, surge a raiz da amargura, começa a haver uma perturbação pessoal, você começa a afetar outras pessoas, até o ponto que realmente você também cai. Você diz: se Deus não resolveu o meu problema, eu não acredito mais nesse Deus. Se Deus não trouxe o meu filho, eu não acredito mais em Deus. Se a minha filha não está mais no Evangelho, o que eu vou fazer agora, louvando e crendo nesse Deus? Aqui é um ponto muito complicado e pode dar errado, quando de repente a amargura triunfa sobre o coração. Deixa eu caminhar um pouco mais rápido, e os 10 minutos, a placa dos 10 minutos já foi levantada ali. Há uma maneira de nós lidarmos com isso, há um caminho de cura. Primeiro eu diria para você, pai e mãe, nós precisamos entender a origem do distanciamento dos nossos filhos. Ele está se distanciando por rebelião ou por aflição? Veja bem, Romanos capítulo 1 fala de algumas pessoas que, tendo conhecimento de Deus, devendo adorar a Deus, elas se revoltam, elas se rebelam contra Deus. É uma atitude voluntária e consciente dessa pessoa se rebelar contra Deus. Há momentos em que essa pessoa está sofrendo, a angústia dela é tão intensa que ela não consegue lidar com isso, e ela diz: Deus não funciona para mim. Na verdade, toda a atitude desse filho, dessa filha, é um clamor por ajuda, dizendo: pai, mãe, me ajude aqui. Se nós não fazemos essa distinção, nós corremos o risco de confundir a aflição do filho e puni-lo como se essa aflição fosse em si uma rebelião, ou então tomarmos uma rebelião do filho e da filha e continuarmos levando isso. Esse filho se desviou do caminho do Senhor, ou ele se desviou dos meus caminhos? Ele não está fazendo aquilo que é o meu padrão de vida, porque de fato em casa eu tenho alguns padrões, você também tem alguns padrões na sua casa. O padrão que eu tenho na minha casa é: depois da meia-noite você não chega. Você vai dizer: mas é um absurdo, qual a idade dos seus filhos? Bom, um tem 24, o outro eu esqueci a idade dele, mas deve ser um pouco mais do que isso, porque já está até casado e tem filhos, então deve ser um pouco mais do que 24. Quer dizer, é um absurdo. Na casa de outras pessoas chega-se às 3 horas, às 4 horas, esse é o meu padrão. Então, se o meu filho chegou às 3 horas, ele se afastou dos caminhos do Senhor, ou ele se afastou dos meus caminhos? Ele se afastou dos meus caminhos, não dos caminhos do Senhor. Pode ser que ele chegou às 3 horas e ele não estava fazendo nada de errado. Quem sabe ele estivesse até mesmo com algumas outras pessoas, cristãos, amigos.
Eu tenho que distinguir: é um afastamento do caminho ou dos meus caminhos? É uma apostasia da fé? Ou ele simplesmente se amoldou a uma cultura religiosa local? Nesse aspecto, tem algumas coisas que eu e você podemos fazer. Primeiro, procurar ajuda. Provérbios capítulo 12, versículo de número 25, é claro nesse sentido. Ele diz assim o texto: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Procure ajuda. Talvez algum irmão sábio, uma irmã na sua igreja tenha uma boa palavra que te ajuda nesses exatos momentos. Eu me lembro de algumas ocasiões quando eu imaginava e eu via rebeldia, rebelião nos meus filhos. Vez por outra, um presbítero querido colocava as mãos nos meus ombros e dizia: tenha paciência, pastor, isso vai passar. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, tenha paciência na maneira de lidar com ele. Isso já aconteceu comigo e olha, eu quase perdi o meu relacionamento com meu filho. Haja com graça, pastor. De que bênção, querido. Vou lá, vamos agir com graça. Peça ajuda. Aprenda a contentar-se em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aqui um ponto muito interessante, eu espero explorar isso melhor amanhã pela manhã. Mas quando um filho e uma filha se distanciam dos caminhos do Senhor e a vida para os pais acaba, a mensagem que você está passando é que a fonte da sua alegria é o seu filho, é a sua filha, não é Cristo. Você diz: eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais adorar, eu não consigo mais servir ao Senhor. Logo, para aquele que se afastou, ele vai dizer: que comunhão é essa que você tem com Deus? Que a fonte da tua alegria não é Cristo, mas sou eu. Cuidado. Outra coisa, considere os propósitos de Deus para a sua vida. Nada ocorre por acaso, e nesse aspecto em que o Senhor Deus, de fato, colocou para ti essa situação, o que Deus quer me ensinar através disso? Como que Deus quer trabalhar no meu coração através disso? Há uma coisa interessante que eu também espero explorar melhor com vocês durante esses dias, mas a Bíblia Sagrada diz que o propósito do Senhor Deus é nos conformar à imagem de Cristo, e a Escritura diz que Cristo é o servo sofredor. Há algumas coisas que, para Deus confirmar a minha vida, o meu coração, a imagem de Cristo, Ele só pode realizar em meio ao meu sofrimento. E é somente quando eu estou sofrendo, quebrantado na fornalha do fogo, que eu identifico melhor com o meu Senhor, que sabe o que é padecer. Qual o propósito de Deus na minha vida? Depois, aceite a situação. E aqui é um ponto interessante: há uma diferença entre você aceitar a situação e você aprovar a situação. Aceitar que meu filho não é crente não significa que eu aprovei que ele é um descrente. Eu aceitei, ele não é crente, ele precisa de oração, ele precisa de evangelização. Eu posso me relacionar com meu filho? Ou talvez, deixa eu colocar de outra maneira, eu consigo me relacionar com alguém não crente? Eu consigo ter amizade com um vizinho que não é crente? Eu consigo ter amizade com um parente que ainda não é crente? Quando eu aceito sem afirmar, ou sem concordar, ou aprovar o comportamento dele, talvez seja mais fácil para mim e para você lidarmos. Outra coisa, conviva com a possibilidade de uma dor crônica. Pode ser um longo caminho. Você não sabe se durará 2 meses, 3 meses, 1 ano. Pode durar um longo tempo. Esses dias atrás eu ouvi uma experiência muito interessante do falecido reverendo Antônio Elias. Quando os filhos do reverendo Antônio Elias, e todos eles se desviaram, o reverendo Antônio Elias disse que chorava, lutava com Deus em oração, e ele dizia: Deus, eu não criei os meus filhos para o mundo, eles foram consagrados a Ti. Deus, por misericórdia, toque no coração deles, faça-os retornar. Bem próximo ao leito de morte, o reverendo Antônio Elias teve a alegria de ver os filhos retornando. Pode ser uma longa jornada. Billy Graham, quando o filho dele também abandonou a fé, somente mais tarde
é que ele viu o filho retornando. E há pais e há mães que eles não viram os filhos retornando, morreram sem ver. Outras pessoas mais tarde o viram. Então prepare-se para uma dor crônica. Surpreenda a pessoa, e eu concluo por aqui. Procure surpreender essa pessoa com atos de graça. O que são atos de graça? Atos de graça são aqueles que, mais ou menos assim, a mãe diz: filho, onde você está agora? Na casa de um amigo. Ah, filho, olha, passa aqui em casa depois, eu fiz aquele pudim que você tanto gosta. Se você quiser, a mãe reservou um pedaço para você. Isso é um ato de misericórdia, de graça, de bondade. Ou então, filho, nós estamos agora indo para uma viagem internacional, e nós queríamos saber, você não gostaria de ir conosco também? É claro, haverá culto de manhã, haverá culto à noite, nós vamos ler a Bíblia e tudo, mas você não gostaria de ir conosco também nessa viagem? Isso é um ato de graça e de misericórdia. Olha, filho, é verdade, você não vem mais para o Natal, mas papai e mamãe compraram o seu presente de Natal, ele está aqui, nós não esquecemos de você. Aqui uma coisa interessante, eu estava lendo esses dias atrás o livro do Julian Trevithian. Julian Trevithian, quando ele era adolescente, os pais dele, que eram missionários, Julian é neto do Billy Graham, os pais dele eram missionários, os pais tiveram que chegar para ele e dizer: por favor, não dá mais para você conviver aqui em casa. Seu procedimento está sendo tão diferente daquilo que nós entendemos ser um procedimento familiar, que você está criando um verdadeiro distúrbio, não dá mais. E ele então disse: eu tive a minha liberdade naquele exato momento, eu saí de casa, abandonei a escola, disse: eu vou ser feliz. Até o terceiro mês, quando o dinheiro acabou, e não tinha mais o que comer, e não tinha como pagar o aluguel. E ele ligou e disse para o pai: pai, será que você pode me ajudar? Ele diz: o que foi, filho? Ele diz: estou precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Ele diz: claro, me encontre no restaurante XYZ. Chegou lá e disse: pode pedir, o que você quer? Ele diz: já havia 3 dias que eu não comia direito, eu pedi um grande prato. Eu disse: pai, será que o senhor poderia me dar algum dinheiro só para me ajudar no aluguel? Ele disse: claro, aqui tem um cheque, está assinado, coloque o valor que você quer. Ele disse: claro que eu tirei vantagem daquilo, eu coloquei um valor muito acima do que eu precisava. Mas depois eu fiquei imaginando, eu fiz tudo contra ele, eu ofendi, eu machuquei, o tempo todo. Por que ele continuou sendo gracioso comigo? O que existe nele que ainda o faz exercer graça? E ele não é duro comigo com a lei. Ele diz que pensando, refletindo sobre aquilo, ele não aguentou, até o dia que ele bateu na porta da casa do pai e disse: pai, eu vim aqui pedir perdão e pedir que o senhor me aceite de novo, talvez não morando em casa, mas que o senhor me aceite como seu filho. O senhor pode me levar para a igreja, o senhor pode me ensinar de novo os princípios do Evangelho. Não existe vida longe de Cristo. Pai, o senhor pode me ajudar? Aqui é uma coisa muito interessante: os atos da graça que você exerce com seus filhos, eles falam mais profundamente do que as normas da lei. Em último lugar, a disposição de permitir que outras pessoas participem da solução do problema. E eu paro por aqui. Recentemente eu conversei com uma senhora em uma igreja que eu pastoreei há tempos. Ela chegou para mim e disse: minha filha está numa situação muito complicada. Ela abandonou a igreja, ela abandonou o Senhor, ela sai de casa na sexta-feira, ela só retorna na segunda pela manhã. Eu sei que ela está dormindo com o namorado, eu acho que ela está usando drogas e eu não sei o que fazer. Como que eu vou agir numa situação dessa? Eu disse: quantas pessoas aqui na igreja você conhece assim? Ela diz: deve ter mais ou menos umas 8 pessoas, umas 8 famílias. Diz: por que você não reúne essas pessoas e começa uma reunião de oração pelos seus filhos? Por que vocês não começam a compartilhar e a estudar a Bíblia Sagrada e ver os princípios de sabedoria de Deus para vocês lidarem com seus filhos rebeldes? Eu gostaria muito de ajudar, mas eu estou de passagem, eu moro em outra cidade agora, não moro mais aqui, não vou poder ajudar você. E ela começou ali naquela igreja um grupo
de pais cujos filhos se rebelaram contra o Senhor. Quando eu voltei, eu a procurei e disse: como está? Ela diz: não sem dor, não sem lutas. Mas há várias pessoas que me ajudam em oração agora. Permita que outras pessoas participem da ajuda. Peça ajuda. Clame por ajudas. Não para você expor o seu filho, a sua filha, mas para você dizer: é muito difícil, eu não consigo lidar com isso sozinho. Amanhã nós iremos tratar sobre o que a Escritura Sagrada diz e quais as possibilidades que nós temos de crescer espiritualmente, mesmo em uma crise intensa como essa. Vamos orar? Senhor, nós bem sabemos que acabamos de lidar com alguns assuntos tão sérios aqui, tão próximos do coração de cada um de nós. Nós somos limitados, em nós mesmos não encontramos a solução para perguntas, inquietações e dores tão intensas como essas, quando os nossos filhos rejeitam o Senhor, o nosso tesouro, o nosso amparo, o nosso escudo. Senhor, ilumina os nossos olhos, a fim de sabermos que existe esperança em Ti, a solução em Ti, que Tu não nos abandonas. Em nome do Cordeiro Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Deus abençoe a vocês. Meu tempo de fato acabou.